Estamos de volta conversando com a Gláucia Tavares sobre o luto. Ô Gláucia, você fala no seu livro sobre a importância do perdão. O que o perdão ajuda a lidar com a morte? É uma característica minha gostar de brincar com as palavrinhas. E eu chamo que perdão é perda grande. Tem caminhão, então é um ão, né? E o que é que o trabalho do luto faz? A gente perde a arrogância. A gente perde essa sensação de que a gente é dono, de que a gente controla, né? A gente perde a ilusão. Agora, perder a ilusão é cair na real, né? E que arrogância e humilhação são duas posições que se complementam e de uma maneira muito fora da vida. A vida vivida tanto na arrogância quanto na humilhação, ela fica muito dura, fica muito pesada. Se a gente abre esse espaço e esse trabalho de perdão, não é perdoar o outro, é perdoar-nos da nossa condição de sermos humildes e receber aquilo que nos cabe. Então, nos perdoar é até esse caminho de humildade, porque é uma pretensão enorme. Humildade, eu queria perdoar a humanidade. Humanidade conosco. Olha, diante dos meus limites humanos, o que nisso eu posso fazer de bom? O quanto mais de vida que eu posso tirar, mesmo em desafios e sabendo que posso ficar muito com situações embaraçosas, mas buscar a menor condição possível de aprendizado. É nesse aspecto que eu estou dizendo que é perdão, né? E parte do pressuposto que a gente não perdoa o outro. Até o auto-perdão, então. Né? E é isso, é perder, né? Um perdão é perdoar, é perder aquilo que está próximo. E aquilo que mais está próximo de nós é a nossa ilusão. É a ilusão de que a gente é dono, é a ilusão de que a gente controla. Olha, que pena. Controle a gente tem esse remoto. E esse, não é à toa que ele chama remoto, né? Uhum. Vamos responder, Gláucia, uma perguntinha gravada nas ruas. A gente deve desfazer dos objetos da pessoa, os objetos pessoais da pessoa que morreu? Eu acho que é curiosa a pergunta, porque ela ainda pergunta se deve. Muitos momentos vem a história do tem que. Olha, não tem que. Deve, se fizer sentido. Existem pessoas que chegam com manuais e prescrições. Você tem que fazer isso. Isso é violência. Há muitos anos eu acompanhei uma senhora que, enquanto ela estava no velório do marido, as amigas se organizaram e foram até a casa dela e desmancharam a casa toda, o quarto todo, tirar todos os pertences. Quando ela chegou, ela não tinha a cama de casal e nem as coisas do marido. Em nome das amigas, estavam tendo um ato solidário. Isso foi uma violência imensa para essa pessoa, né? Então, esse caminho é um caminho que ele não tem que ser feito a toque de caixa nem de uma forma impulsiva, até porque tem dor. Então, à medida em que essa organização interna for processada, as coisas externas, elas acontecem de uma maneira mais suave, e não o contrário. Você falou do velório, é o tema da próxima pergunta. Os velórios ajudam ou atrapalham no sofrimento da família? Também depende. É claro que nós somos seres que precisamos de rituais. O ritual, que são celebrações, que são marcas, são eventos, que se são preenchidos com sentido, isso ajuda a elaborar. Existe uma situação que a gente chama de perda ambígua, da pessoa que sai de casa e não volta mais, e que você não tem mais notícia. Quer dizer, isso é uma desorganização muito grande para a pessoa processar. Porque se, acompanhando um processo, muitas vezes do adoecimento e do falecimento, encadear isso, a gente ainda fica num pensamento mágico que isso não aconteceu. Quando isso é extirpado, e quanto mais violenta a morte, quanto menos tempo tenha para poder se processar e assumir, é mais difícil. Então, nesse sentido, se esse velório ele tiver essa condição de ser esse momento de processamento, vale. E isso facilita sim, né? Temos ainda uma atitude que hoje os velórios passaram a ser muito mais marcados por um encontro social, em que se avalia e mede o prestígio da família enlutada pelo número de coroas expostas, né? Do que necessariamente um tempo das pessoas estarem ali
tocadas e envolvidas com aquela situação. Não é incomum, numa situação nossa de velório, escutar uma gargalhada das pessoas que estão ali contando piada, né? Ou até negando muito aquela situação que está presente. Quer dizer, eu vou para uma situação, mas eu desqualifico aquela situação, que não é presença. Então, como que a gente pode realmente constituir, não é fazer ali de um vale de lágrima, mas entender que é um momento de despedida e de... estou despedindo, e despedir é deixar de pedir, né? E abrindo outros espaços. Esse é que é o caminho. O Glaucia, a gente fica vendo os rituais, né, desses rituais, dessa passagem, por exemplo, nas culturas e religiões orientais, né? Eles são muito bonitos e talvez mais bem resolvidos do que os nossos, né? Porque tem mais presença, né? Tem mais sentido. Então, o que os orientais falam? Vale a situação da cerimônia do chá. Quer dizer, ao fazer um chá, não é pôr uma água quente e aí até assim, de uma forma descuidada, se queimar. Mas fica atento, tenha presença naquilo que faz. Independente da grandiosidade da ação, aquilo que se dispõe a fazer exercite estar inteiro naquela situação. E o velório é uma delas, entre tantas, né? Então, não é categorizado pelo glamour, pela eloquência de uma ação, tá? Mas a disposição de estar inteiro, atento àquilo e ter presença. Isso é vida. Tá certo. Vamos ver mais uma perguntinha, Glaucia? Eu gostaria de saber quanto tempo a dor da morte pode durar. Olha, com alguma frequência eu escuto as pessoas me dizendo assim: nossa, Glaucia, isso que você superou. Olha, isso não supera. Não supera no sentido de que acaba. Não acabou, né? Se a gente estava aqui dizendo, inclusive, olha, a gente não tem filhos, a gente é mãe, né? E mesmo não tendo a minha filha fisicamente, eu continuo sendo mãe, né? Agora, de uma outra forma, e é claro que em muitos isso dói, né? Então, o trabalho de luto estabelece normalmente que o primeiro ano de luto é um tempo em que todas as datas são vividas de uma forma inédita, na ausência do ente querido. Então, processar isso é um caminho. Então, essa passagem do primeiro ano, né? Pessoas que se mantêm, eu já tive isso, pessoas que me procuraram chorando, em prantos, dizendo que estava em luto. Eu perguntei, tem quanto tempo? Tinha 15 anos. E aquela dor, aquela ferida, então se a gente entender esse luto como uma ferida, tem um período que essa ferida realmente sangra, tá? Mas tem um tempo que ela cicatriza e ela não precisa de se tornar sepsemia, né? A cicatriz está ali e ela tem ali como uma marca. Então esse tempo, a gente precisa entender que se ele se cronifica, se ele não se atualiza, nós estamos falando de uma situação realmente que precisa de um amparo, de um apoio psicológico para poder digerir essas relações, né? Até para não virar uma depressão, por exemplo. Isso. Quanto mais conturbada foi a relação em vida, mais dificuldade será processar essa despedida, né? Aí entrando, né, numa contabilidade de débitos, de culpas, de dívidas, e aí são outros interditores para processar o luto, né? Uma outra forma, e isso me deixa muito apreensiva, é buscar logo situações de substituição, né? No caso de filhos, engravidar rapidamente, arrumar logo rapidamente coisas para pôr no lugar, não dando espaço para que isso seja processado internamente, né? Então são fatores que arrastam para a vida, porque aquilo que eu possa negar e blindar não quer dizer que desaparece. E que no lugar então de superar e que não supera, a gente fala de reparar. Reparar no sentido de prestar atenção e de buscar novas formas e novas configurações para essa situação que mudou. Aí dá para fazer aquilo que algumas pessoas falam de transformar a dor em saudade. Isso. E uma saudade, que é o Guimarães Rosa que nos ensina de novo. Tem dois tipos de saudade. Tem uma saudade que é quase uma caduquice, que é a gente querer voltar àquilo que não tem mais. E tem uma outra saudade que é trazer para perto, né? E a memória, ela não extingue
A morte não acaba com a memória. Então, se temos aí a expressão latina do in memoriam, guardar na memória e buscar essa vibração amorosa é manter vivo essa relação. Ô Glaucio, nosso tempo está acabando, vamos falar do site, né, da Associação Apoio a Perdas Irreparáveis. Isso. Vamos colocar o endereço do site aí, gente, que as pessoas podem procurar se informar, participar dos grupos. Isso. Qualquer pessoa é bem recebida. Os grupos se reúnem aqui em Belo Horizonte? Aqui nós temos 2 reuniões. Existe o AP Matriz, que a reunião é na Rua Espírito Santo, e o site então orienta. E existe o AP Nossa Senhora Rainha, que também está identificado no site, né? Uhum. Existe o livro, que tem sido um trabalho que tem contribuído para as pessoas. Esse livro foi reeditado, reimpresso, agora, depois de um período que ele ficou esgotado. E achei muito curioso quando a revisora o nomeou como uma obra atemporal. Então, acho que, até porque esse tema, de fato, ele está aí presente, né? Trazendo para nós todos esse exercício de buscar assimilação dessa nova condição, né? O livro também pode ser adquirido pelo site. E tem muitos textos também que a pessoa pode ler no site que ajudam a lidar com esse assunto. Isso. Né? Ô Glaucia, muito obrigada pela entrevista, viu, querida? Ô, Érica, eu agradeço. Bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos. E amanhã, Dia Nacional do Câncer, nós vamos conversar aqui sobre novos caminhos para enfrentar esse inimigo e um exemplo de como passar com mais leveza e bom humor pelo tratamento contra a doença. Às 8h15, até lá.